Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 9. Hoje é o dia 226 da nossa leitura. Falta aí 139 dias, né? Para a gente poder concluir a leitura toda. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepara-se para viajar, e leve esta vasilha de óleo. Vá a Remote Gileade e procure o Geu, o filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe, assim diz o Senhor, eu ungi o rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou, e foi a Remote Gileade. Quando chegou lá, encontrou Geu sentado com os outros oficiais do exército. O comandante tem uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Geu. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Geu se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Geu e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, meu senhor. Desse modo vingarei o assassino de meus profetas e todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como os livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultura. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Geu voltou a outros oficiais do rei. Um deles lhe perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem, gente, esse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Geu. Você está escondendo algo? Disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Geu lhes contou. Ele me disse assim: Diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. E no mesmo instante eles estenderam as suas capas sobre os degraus de Geu, tocaram as trombetas e gritaram: Geu é rei. Assim Geu, filho de Josafá, filho de Nissim, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. Rei Jorão havia estado com o exército em Remote Gileade, aonde defendeu Israel do exército de Zael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar os ferimentos causados pelos sírios. Geu disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixe que ninguém saia da cidade. Vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Geu subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acaias, rei de Judá, também estava ali, pois tinham ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Geu e a sua tropa se aproximou, gritou: Uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: Envie os cavaleiros para perguntar se eles vêm em paz. Os cavaleiros foram ao encontro de Geu e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Geu respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro dele e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Geu respondeu novamente: O que lhes interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontra com eles, mas também não está voltando. Disse: Deve ser Geu, filho de Nissim, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão.
Jorão, rei de Israel, e Aquias, rei de Judá, cada um com seu carro, saíram ao encontro de Geu, e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Geu? Geu respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados de idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com os seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Aquias: Traição a Acasias. Geu disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Geu disse a Abdicar, no seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se de que quando eu acompanhávamos o cavalo, o pai dele Acabe, o Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solene que farei pagar por ele nesse campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Agã. Geu foi atrás dele, gritando: Atirem nele também. E atiraram Acasias em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até o Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde sepultaram os seus antepassados, com os seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Geu tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se na frente de uma janela. Quando Geu entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino? Você é como Zimri, que matou o seu senhor. Geu olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Geu. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Geu atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Geu entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: Alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio e os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Geu, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devoraram o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos, que moravam na cidade de Samaria. Geu escreveu uma carta às autoridades e os oficiais da cidade e os guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e você tem carros de guerra, cavalos e cidades fortificadas e armas. Assim que receberem esta carta, escolham a ser rei melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Geu: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Geu respondeu com uma outra carta: Se estão do meu lado e vão me obedecer, traga-me as cabeças dos filhos de seu senhor Jezreel, amanhã, a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde havia sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Geu em Jezreel. O mensageiro foi a Geu e disse: Eles trouxeram a cabeça dos filhos do rei. Então Geu ordenou: Faça com elas 2 montes junto ao portão de entrada da cidade e deixe que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele.
eu conspirei contra os meus senhores e o matei. Mas quem matou todos esses? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprira. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeiel matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel, e todos os oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois de Jeiel partiu para Samaria, no caminho de Bet-Equed dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: somos parentes do rei Azaquias. Vamos visitar a família do rei Acabe e a da rainha mãe. Prenda-nos vivo, ordenou Jeiel e os seus homens. Eles capturaram 42 pessoas, ao todo mataram junto ao poço de Bet-Equed. Nenhum deles escapou. Quando Jeiel partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com eles. Depois de cumprimentá-lo, Jeiel disse: você é leal a mim, como eu sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeiel. Jonadab estendeu a mão e Jeiel ajudou a subir na carruagem. Ele disse: venha comigo, você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeiel chegou a Samaria, matou todos os que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeiel reuniu todo o povo da cidade e lhe disse: a adoração de Acabe e Baal não foi nada comparado no modo como eu o adorei. Portanto, convoque todos os profetas e adoradores de Baal. Reúna todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeiel, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeiel ordenou: prepare uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita, ele enviou mensageiros por todo Israel, todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal e de uma extremidade à outra. Jeiel instruiu o responsável na sala de vestimenta: todos os adoradores de Baal devem usar essas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeiel entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifício ao holocausto. Jeiel havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a sua própria vida. Assim Jeiel terminou de oferecer o holocausto, deu ordem aos seus guardas oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. Os guardas oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeiel entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora as colunas sagradas usadas no culto de Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram as colunas sagradas, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Desse modo, Jeiel destruiu todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nedab, Nabete, havia levado Israel a pecar. Assim, o Senhor disse a Jeiel: você fez bem em seguir as minhas instruções e instruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel, até a 4ª geração. Mas Jeiel não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel e o rei Hazael conquistou várias regiões dos reinos de leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade e Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região dessa cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade de Bassã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeiel, tudo que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeiel morreu, se reuniu seus antepassados, foi sepultado em Samaria.
Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. E ao todo, Jeo reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. E assim acaba mais um dia de leitura, né? O dia de 226. Acaba aqui no capítulo 10 de 2 Reis. Quero então convidar você a nós fazermos uma breve oração para terminarmos então a leitura de hoje. Maravilhoso Deus, querido Pai soberano, queremos a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito para nós somente adorar e louvar ao Senhor. Prestar culto a ti, Pai, com a nossa vida, com aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que é a relação entre um pai e um filho. Que possamos ter a plena certeza e a convicção de que o Senhor está agindo através do teu Espírito, em nosso espírito, nos testemunhando que somos seus filhos. Pai, que ajude a não amarmos e adorarmos outros deuses que muitas vezes estão ocultos, principalmente o dinheiro, a riqueza, os bens materiais, tudo aquilo que nos faz nos desviar e querer colocar em primeiro lugar acima das coisas espirituais. Ajude a termos recurso, a vivermos bem, mas que possamos olhar, repartir com aqueles que não têm. E somente usar esse meio para poder realmente ter uma vida aqui terrena de forma justa, honesta, e que nós possamos apenas realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado como bênção. Nós somos privilegiados na estação, no momento que nós vivemos. Mas não nos deixe cair nas tentações, nos livre de todo o mal, Pai. Abençoe esse plano da leitura, que ela possa enriquecer a nossa vida, a nossa alma, e que possamos falar do teu amor. No nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Bom, mais uma vez, né, nós estamos finalizando aqui esse vídeo, e eu convido então a você que ficou até o final a acessar os cards que aparecem na tela aqui. Um vai acessar toda a playlist dos 226 dias de leitura, e o outro do dia da leitura anterior. Se você ainda não não se inscreveu no canal, eu convido então a você se inscrever clicando na minha imagem no meio aí do final do vídeo, e se inscrevendo, ativando o sininho para as notificações, deixando seus comentários, perguntas, dando o seu joinha também. Bom, se Deus permitir, nós iremos partir para um novo livro, né, na próxima leitura, um livro curto, que é Joel. Joel tem 3 capítulos, né? Nós iremos ler de uma só vez, né? No dia 227, o livro de Joel. E depois iremos para a Nova Aliança, ver a história da igreja no livro de Atos. Então acompanhe comigo aí a leitura, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.